quantos anos que você fica ali imergida nessa experiência do grupo de oração da Renovação Carismática? De 91 até 2011. Não, 2011. Tempo. Por quê? Porque os 3 últimos anos de renovação meu, aí eu já estava dentro da renovação. Porque a Kátia Isso. foi eleita presidente primeiro de Vitória, da Arquidiocese de Vitória. Entendi. E aí ela era minha professora de inglês. E eu peguei e falei, olha, eu acho algumas coisas muito desorganizadas, aquelas coisas de consultor. De gestora, consultora. Eu falei, se você quiser, eu te dou uma ajuda. Aí ela me chamou e eu olhei lá, falei, vamos fazer um planejamento estratégico. No ano seguinte, ela foi para a Renovação do Brasil. Eu fui com ela, fiz todo o planejamento, aquelas diretrizes da renovação, foi orientação minha para a renovação e para o exterior, para o Brasil e para o exterior. E aí, em 2011, eu fiquei na renovação até 2012 ou 13. Não sei te precisar. Eu sei que aí a minha filha leu um livro evangélico que fala todo filho precisa de uma mãe que ora. E ela me chamou para rezar junto com a minha nora. E à tarde ela resolve partilhar isso com uma amiga, que hoje é a cofundadora, a Aline, e a Aline contou isso no chá das 5. Só de menina dondoca que tinha feito primeira comunhão e rachado na vida. Né? Profissional, de sucesso, mas com vazio. Aí ela falou, de jeito nenhum, a tia Ângela não vai ficar só com você. Porque elas sabiam de toda a minha vivência, né? Porque todos esses anos foram anos de preparação, de estudo. Que eu não entendia para quê, né? Eu achava que era uma coisa natural. Até porque Padre Alfonso me tirava no meio dos outros para fazer coisas que normalmente eu não sabia fazer. E aí, eu fui comentar com Dom Luiz, porque era o arcebispo de Vitória, meu confessor, e eu todo dia de manhã eu estava lá com ele. Porque a gente transmitia pela rádio a missa, ele almoçava comigo, eu já era assessora do anterior, do Dom Silvestre, e aí eu fui falar com ele. Aí ele falou, minha filha, eu só quero te fazer um pedido, não faça em casa, faça na igreja, porque senão, eles falavam que eu era a cozinha do arcebispo, senão vão falar que eu estou fazendo um grupo paralelo. E aí eu fui até o meu pároco, que não era da renovação. Tanto que um dia que ele me viu lá na renovação, ele virou para mim e falou, poxa, eu não acreditava. Falei, por que não? Você é muito inteligente para isso. Aí eu ri. Falei, pois é, tem muita gente inteligente aqui, não é só eu, não. Porque ele era mais voltado para TL, né? Então, mas ele me abriu as portas e ele gostava muito de mim, gosta, né? A gente tinha uma relação, assim, muito legal ali dentro da igreja. E abrimos o primeiro grupo. E ficamos 3 anos e meio ali, não passando de 20 mães. Já com esse nome, Mães que Oram pelos Filhos, não. Mães que oram pelos filhos. A gente falava, é grupo de mães que oram, mães que oram, entendeu? Só que o pessoal da Canção Nova iam muito em Vitória e ficavam lá em casa. Por quê? Porque o Dom Luiz autorizou a Canção Nova a entrar em Vitória, porque eu iria ficar à frente. Isso. Na realidade, eu não era a coordenadora, eu fui ser coordenadora do Amigos da Canção Nova depois. Mas eu era a referência que estava tudo sob controle. A ponte, né? A ponte ali. E aí eles vinham, ficavam lá em casa, alguém vinha fazer tratamento, ficava lá em casa. E eu, como não sabia o que fazer com o grupo, porque eu não tinha noção do que estava acontecendo ali, eu levava o pessoal da Canção Nova para fazer um grupo na quarta-feira. E aí, quando eu fui à Canção Nova, aí já como coordenadora dos amigos, levar aquela participação que a gente leva e tal, em dinheiro. Aí a Luzia virou para mim e falou, o que está acontecendo lá em Vitória? Eu falei, o quê? Não estou sabendo, não. Porque eu achei que era dos amigos.
Não, diz que tem mãe rezando, cada uma mais bonita do que a outra, não sei o quê, aquele papo, né? Aí o Eto entrou na sala, aí eu estava contando para ela, o Eto entrou na sala, eu peguei, virei e falei, Liberdade, eu falei, pô, que vergonha, hein? Minha filha teve que ler um livro evangélico para voltar para a igreja, porque ela é médica, ela tinha se afastado da igreja. E aí ele virou para mim e falou, por que você não escreve um? Eu olhei para a cara dele. Eu só não respondi porque eu estava na casa dele, não podia, né? A gente é educada, né? Eu sou brava, mas sou educada. E aí, eu falo que agora eu estou fazendo curso para dama, mas naquela época eu não estava no curso ainda não. E aí eu peguei, eu só lembro que eu ri igual a Sara da Bíblia. Sim. Tipo assim, eu trabalho 18 horas por dia. Eu não vou, é impossível. E numa das faculdades, que é a melhor de Vitória particular, eles queriam me contratar full time. E eu não quis porque tinha que fazer o paper, 2 papers por mês, que é você escrever um artigo. Sim, um artigo. E eu falava assim, eu não gosto de escrever. Eu não sei escrever. E aí eu pensei, falei, impossível, né? E na semana seguinte eu viajo para Manaus a serviço. E eu estava com o meu iPad na mão e começou a vir algumas ideias. Eu comecei a escrever. De Vitória até Manaus é uma vida, né? É um dia inteiro, a volta é outro dia inteiro. Se fosse hoje, então, era 2 dias, né? E quando eu voltei, eu tinha 185 páginas escritas. Caramba. Aí levei para o meu pároco, para esse meu pároco, falei com ele, falei, olha, me pediram um livro e eu escrevi. Aí ele virou, olhou, leu, falou comigo assim, mas você não botou Maria. Eu tinha muita dificuldade com Maria por causa da minha mãe. Por causa do texto que era... Ah, por causa da mãe. Da minha mãe, uai. Minha referência com Deus Pai e Deus Filho, para mim, Deus Espírito Santo, a Trindade foi a maior facilidade, porque eu tinha uma relação ótima com meu pai, eu tinha uma relação ótima com meus irmãos, e tinha uma relação assim aberta. E me pegou de surpresa também, porque o batismo e a oração em línguas veio sem eu saber o que era. Então, eu tive uma conossória, eu tinha um ranço grande com ela. E aí ele virou e falou, escreve um capítulo. Aí eu escrevi o capítulo de Nossa Senhora e mandei o livro para Canção Nova sem pretensão nenhuma. Num dia eu estava no ENF e eu ia pregar, eu ia... Né, trabalhar com todo mundo, repassar o planejamento estratégico no ENF, né, aquela que é o coletivo, né, estava todo mundo. E a Luzia chegou e virou para mim e falou, seu livro foi aprovado. Falei, como? Foi aprovado. Bom, conclusão, o livro foi lançado e eu fui no Dia das Mães lançar o livro. Que é aquele da capinha branca com... Isso, que na época eram as nossas fotos, porque a gente era narcisista, né? Eu colocou as fotos lá, né? E eu prego no encontro de mães, no Dia das Mães, e as pessoas compraram o livro. É um best-seller. Inexplicável. É verdade. Porque a pessoa abre o livro e abre um grupo, abre um livro e abre um grupo. E espalhou. Teoricamente, as pessoas ligavam, eu dava uma explicação e, para mim, vai tocar a sua vida, né? Sim. E aí, eu resolvo lançar o livro em Vitória, porque, como mineiro, eu sou bairrista. E o capixaba não é bairrista. E aí, eu falava, não, nós vamos fazer um lançamento aqui. E, na época, o padre Fábio de Mello cedia para o Eto 2 datas. E aí, a Canção Nova me deu uma data para o dia do lançamento do livro. E o padre Fábio teve aquele problema de depressão e não pôde ir. Só que nós já tínhamos alugado o melhor centro de convenções de Vitória. E na nossa megalomania, que nós compramos 2.500 livros. Ai, Jesus! Então, nós tínhamos uma dívida de 78.800 para pagar. Você vê que eu guardei a data, né? O valor. O valor. E eu era muito conhecida em Vitória pela minha vida profissional. Sim. Mas eu não era reconhecida como alguém que escrevesse livro, e muito menos católico. E aí nós começamos a pensar quem a gente traria para esse evento. E aí eu lembrei do Dunga. 2011 era o auge do Dunga, né?
E aí liguei para ele, falei, irmão, vem. Ele falou, claro que eu vou. Aí eu cheguei nas meninas, falei, olha, toda feliz, o padre Fábio de Mello não vem, mas o Dunga vem. Ô tia, só uma pergunta, o que o treinador vem fazer aqui? O que o treinador da seleção vem fazer aqui? Da seleção. E eu falei, ferrou, né? Aí liguei pro Nelsinho, falei, Nelsinho Correia, falei, irmão, eu tô com um problema aqui, as meninas não conhecem o Dunga. Você pode vir? Claro, vou sim. Aí vim porque eu tinha que convencer as meninas a vender ingresso. Porque em 2011 o ingresso era R$50, porque tinha que pagar o centro de convenções e os livros. E aí as meninas olharam e falaram, ai não, ele é muito velho. Elas confundiram ele com outra pessoa. Aí eu liguei para o padre Adriano Zandoná. O padre Adriano Zandoná tinha acabado, estava sendo ordenado. Falei, cara, eu preciso de um padre de um homem bonito. É o que eu tenho. O padre Fábio não veio, vamos arrumar outro bonito. Aqui. Aí ficou conhecido como combo 3 em 1. Porque nós fizemos os 3 para vender ingresso. Mas, para te falar a verdade, ninguém em Vitória conhecia a Canção Nova. Então, não conhecia os 3. Então, eu falei, bom... Mas nesse momento eu já tinha convencido as meninas. Aí nós começamos a vender, porque nós tínhamos que vender para pagar os ingressos. Sim. E tinha uma entrada de 7.860 para dar. E aí eu falei, como que eu vou fazer isso? Aí meu marido é muito tranquilo, ele falou, fica tranquila, eu pago a entrada. Mas não queria ficar devendo a entrada pro meu marido. Mas tudo bem, falei, nessas alturas é o que nós temos, para hoje é isso aqui. Você acredita que eu vou para a porta da igreja? E na igreja o pessoal tinha uma grande referência, porque a minha casa foi uma comunidade, né? E aí já não era mais, mas a grande referência era... as pessoas me conheciam porque assistiam missa na minha casa. E aí eu estava na porta, uma pessoa virou para mim e falou assim, Anjo, estou precisando de doar um dinheiro. Você não sabe quem precisa? Eu falei, eu! Ela levou o maior susto, porque toda vez eu falava pro Carmelo, para não sei aonde. Aí eu contei a história para ela e falei, quanto você quer doar? Ela falou 7.860. Não acredito. Verdade. Não acredito. Ela tinha recebido um dinheiro de aposentadoria e o marido dela é muito bem de vida. Ela achou que não era justo ficar com aquele dinheiro. Que foi um 13º que veio, que não estava na previsão dela, que ela foi diretora de escola. Ela não achou justo. Ela me deu dinheiro. Imagina isso em 2011. Caramba. Aí cheguei toda feliz em casa. Falei, acabou. Não preciso mais de você para a entrada. E aí começamos a vender ingresso, vender ingresso, vender ingresso, vender ingresso, vender ingresso. Quando nós fizemos o valor que pagou a conta, que era 60 mil, com mais, né, nós resolvemos a nossa vida, começou um assunto entre as meninas. E tia... porque o pessoal do hospital me comprava o bloco inteiro, porque estava todo mundo vendo meu desespero. E aí, eu não estava vendendo mais, eu estava pedindo doação, né? E aí as meninas começaram assim, tia, estão dizendo que nós vamos passar vergonha, porque lá cabe 2.000 pessoas, e o pessoal comprou, né? Nós devíamos ter, sei lá, vendido uns 600, 700 ingressos, e... nós vamos passar vergonha. Falei, vamos. Então vamos começar a vender ingressos. Aí nós vendemos, cabia 2.000, nós vendemos 2.500 ingressos. Certo. E aí, a nossa expectativa era ter 500. E eu não sei hoje, Guto, até porque hoje eu marquei 18 horas. 18 horas numa cidade, numa capital, é o pior horário, porque é o horário do trânsito, o horário que as pessoas estão saindo. E na véspera do encontro, e aquilo estava na minha cabeça, nós vamos passar vergonha, nós vamos passar vergonha. E aí, na véspera do encontro, eu passei a noite toda passando o zap para o governador, para o prefeito, para os deputados, para os presidentes da empresa, tudo convidando para o lançamento do meu livro. Mas não contei o que era, não. Só o lançamento do livro. Guto, olha como Deus é carinhoso. Quando nós chegamos lá, 6 horas... eu cheguei antes, claro. Quando 6 horas eu comecei em ponto. O arcebispo, diziam que o arcebispo não tinha chegado. Eu falei, você é arcebispo. Começamos. E aí o arcebispo estava sentadinho lá. Eu falei, pra cima, viu? Aí o pessoal falou, aqui ela começa com arcebispo, arcebispo. Nós tínhamos 1.000 pessoas, 6h05 nós tínhamos 1.500 pessoas. E 6h30 tinha 2.000 pessoas. Claro que ninguém sabia o que estava fazendo lá.
Alguém tinha vendido o ingresso e alguém tinha falado que tinha o lançamento do livro. Tinha todos os tipos. Eu diria para você que era um circo, porque tinha evangélicos, tinha políticos, tinha dondoca, tinha pessoa da igreja, tinha de tudo. Que maravilha! De tudo. O pessoal sentou, porque ninguém sabe, e nem Sim, nós e agora sabemos vamos ver o que o que vai acontecer. Nós, no palco, Dunga me perde o voo, chega na hora que nós estávamos entrando, na hora que nós estávamos subindo o palco, ele falou, o que é mesmo que nós vamos fazer? Eu falei, você vai comandar um talk show. Eu achava a palavra talk show chiquérrima. Falei, você vai comandar um talk show. Ele, o que é isso? Aí eu expliquei o que era, nós entramos e fizemos um talk show com eles conversando, cantando com o bispo. E ali o Dunga virou para Dom Luiz e falou assim, Dom Luiz, o senhor percebe que daqui está saindo um movimento para o mundo? Caramba! E ele falou isso 3 vezes. Eu fiquei na minha, eu não sabia que era movimento, não fez a mínima diferença para mim. Mas Dom Luiz saiu dali e o padre Anderson Gomes estava conosco, porque ele era o coordenador da pastoral na época. Certo. E tinha um grupo já na paróquia dele. E aí o Dom Luiz falou, padre Anderson, agora é com você vai tomar conta da minha filha. Porque eu não posso mais, porque ele que ia para o grupo, Sim, ele que sim. orientava, mas a gente era um grupinho. E aí sim, nós começamos a congregar as pessoas, esses grupos que estavam perdidos pelo Brasil, a gente começou a falar quem quisesse se filiar. E aí, com um ano, o negócio estava de um tamanho e a gente via o Atos dos Apóstolos acontecendo. Porque 2 mães do grupo, uma marido teve um problema financeiro, teve que ir para Hong Kong. Então, abriu um grupo lá. A outra teve um problema com o filho, que nasceu com autismo, foi para os Estados Unidos para tratar. Então, com isso, já nasceu os 2 grupos internacionais. Dali, a partir do lançamento do livro, claro, já tinha um grupo, mas dali é que começa mesmo a força do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Ali a gente nasce como movimento. Como um movimento. O Carisma nasce em 2011 e o movimento nasce em 2014. Porque aí o padre começou a me explicar o que era movimento, qual era o carisma. E aí quem fez todo o processo para mim foi a Renovação. Que coisa. Porque eles é que sentaram para fazer o estatuto, para me explicar o que era carisma, o que era espiritualidade, porque eu tinha uma versão muito de encontro de casais Certo. e pregação em retiro, Sim, pregação da palavra, pregação em Mas seminário como de estruturar ali, Mas não sabia como. o que era um movimento, e essa figura de fundadora foi uma coisa totalmente nova. E como o Dom Luiz sempre esteve conosco desde o princípio, isso trouxe uma credibilidade. E como eu já conhecia muitos bispos, por causa dessa Sim. proximidade com os 2 arcebispos, as pessoas acreditavam muito no que eu estava falando. Por quê? Porque sabiam que aquilo nunca seria um desejo meu. Agora, se eu soubesse que o movimento era isso, eu tinha pulado fora, tá? De uma forma resumida, qual que é o carisma, o objetivo, o cerne, o núcleo das Mães que Oram pelos Filhos? O carisma é restaurar as famílias pelo poder da oração. Certo. E Mães que Oram, hoje vocês costumam chamar Mães que Oram ou Mães que Oram pelos Filhos? Mães que oram pelos filhos. Aí entendi. ficou porque a gente começou e hoje a gente percebe, até rir, porque Mães que Oram pelos Filhos dá a impressão que é só pelos filhos, né? Isso. Mas hoje a gente reza pelos sacerdotes, a gente reza pelos afilhados, reza pelos maridos. E se você parar para ver o carisma, é para a família. Por quê? Porque quando uma mãe, ela nunca tem tempo para nada. Essas meninas jamais iriam para a igreja por causa delas. Mas pelos filhos, elas foram. Então, pelos filhos é a isca. Só que elas chegam e são curadas. Entendi. E ao serem curadas, elas vão para dentro da família e restauram a família. Porque a mulher, 85% de um casamento está na mão da mulher. Verdade.